Olá, boa noite. Boa noite. Saques do FGTS começam no dia 13 de setembro. Primeiro, para quem tem poupança na Caixa. Dono do Grupo Petrópolis se entrega à Polícia Federal. Ele ficou foragido por 5 dias. Após 2 ataques a tiros nos Estados Unidos, Donald Trump defende controle sobre posse de armas. 18 das 20 cidades mais violentas do Brasil estão nas regiões Norte e Nordeste. Na Ásia, Hong Kong teve dia de greve geral. No Brasileirão, com goleada, Santos vence mais uma e abre vantagem na liderança. Agora, no Jornal das 18 horas. A Caixa Econômica Federal divulgou hoje o calendário para os saques de até R$ 500 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O trabalhador que tem conta na Caixa Econômica Federal vai receber o recurso automaticamente a partir de setembro. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril poderá retirar o dinheiro a partir do dia 13 de setembro. Quem nasceu em maio, junho, julho e agosto vai ter o direito de sacar a partir de 27 de setembro. Quem nasceu em maio, junho, julho e agosto vai ter o direito de sacar a partir de 27 de setembro. Já quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro poderá retirar o valor a partir do dia 9 de outubro. Só vai seguir esse calendário quem abriu uma conta na Caixa Econômica Federal até o dia 24 de julho. O trabalhador que não quiser receber o dinheiro terá que informar a Caixa e pedir o cancelamento. O pedido poderá ser feito pelo aplicativo ou pelo site do banco. O cronograma para quem não tem poupança na Caixa é diferente. Os trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro começam a receber a partir de 18 de outubro. Quem faz aniversário em março e abril, a partir de 11 de novembro. Os aniversariantes de maio e junho, a partir de 12 de dezembro. Quem nasceu em julho, agosto e setembro, a partir de 10 de janeiro do ano que vem. Os trabalhadores que nasceram nos meses de outubro e novembro, a partir de 7 de fevereiro do ano que vem. E os que fazem aniversário em dezembro recebem a partir do dia 6 de março do próximo ano. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Quem tem 3 contas, por exemplo, entre as ativas e inativas, pode sacar R$ 500 de cada uma, totalizando R$ 1.500. A Caixa informou que os trabalhadores que têm até R$ 100 nas contas do FGTS poderão sacar os valores em casas lotéricas. E quem tem o cartão cidadão poderá sacar os recursos nos terminais de autoatendimento, nas lotéricas ou correspondentes da Caixa Aqui. Quem não tem o cartão cidadão deve procurar uma agência do banco. Esse é o maior pagamento da história de FGTS PIS. São 96 milhões de pessoas. Só no FGTS, 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas só no PIS. Então são 106,4 milhões de pessoas que têm a capacidade de realizar esse recebimento. As cotas do PIS devem ser pagas a partir de 19 de agosto. Tem direito ao benefício somente quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. São mais de 10 milhões de trabalhadores com direito ao saque das contas do PIS em todo o Brasil. O calendário dos pagamentos das cotas PASEP para servidores públicos ainda não foi divulgado. Se entregou hoje à Polícia Federal em Curitiba Walter Faria, dono do Grupo Petrópolis. Ele estava foragido há 5 dias depois de ter um mandado de prisão preventiva expedido na 62ª fase da Operação Lava Jato. O empresário teve a prisão decretada durante a fase da Lava Jato que mirou o pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais. Além de Walter, outras 4 pessoas estão presas. O Grupo Petrópolis, dono de várias marcas de bebidas, segundo as investigações, teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina por meio da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior. O Ministério Público Federal disse que as irregularidades são investigadas desde 2016,
quando uma planilha com nomes de políticos e referências à empresa foi achada na casa de um dos diretores da construtora Odebrecht. O Ministério Público ainda apontou que os executivos da companhia lavaram cerca de 329 milhões de reais em contas no exterior. Depois, o presidente do Grupo Petrópolis teria usado o Programa de Repatriação de Recursos de 2017 para trazer ao Brasil cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais que foram obtidos de forma ilegal. Um tremor de 5,8 graus de magnitude foi registrado na noite de ontem na costa do Nordeste. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o epicentro foi a 700 quilômetros de Fernando de Noronha. Não houve registro de danos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a votação em segundo turno da reforma da Previdência vai começar amanhã. Antes da votação, os deputados favoráveis à reforma precisam garantir a presença de pelo menos 51 deputados em plenário. A votação em primeiro turno foi concluída no dia 12 de julho. As mudanças feitas na PEC até então devem gerar uma economia de 930 bilhões de reais em 10 anos. Entre as alterações previstas estão a flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais e regras que beneficiam professores que estão perto de se aposentar. Essa segunda etapa deve ter a mesma dinâmica do primeiro turno, com análise do texto principal e dos destaques, que são as sugestões de mudanças. A diferença é que agora só são permitidos os destaques que retirem trechos da proposta. Concluída a votação na Câmara, o texto segue para o Senado, onde deve passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Outro assunto que deve ganhar destaque no segundo semestre na Câmara é a reforma tributária. O projeto está em uma comissão especial e a expectativa é de que seja votado em plenário em outubro. O recesso no Senado também acabou e agora a Casa discute vários temas. A última votação no plenário do Senado foi em 10 de julho. Depois, os senadores entraram em recesso por não conseguirem votar a tempo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E além da reforma da Previdência, que possivelmente vai movimentar a casa nos próximos dias, o Senado também vai avaliar a provável indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O presidente deve enviar nos próximos dias a indicação do filho dele. O Itamaraty já enviou uma consulta ao governo norte-americano sobre a indicação. De acordo com a Constituição, cabe aos senadores sabatinar e aprovar o indicado pelo presidente da República que vai assumir ao cargo. Além destes assuntos, ainda há propostas do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E no plano econômico, os senadores devem iniciar neste segundo semestre a análise da reforma tributária. O texto é uma das prioridades dos parlamentares e deve ser discutido depois de concluída a votação da proposta de reforma da Previdência. Hoje, depois de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que haverá um esforço para elaborar em conjunto uma proposta de reforma tributária. Foi publicado hoje no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro um decreto que detalha a possibilidade de internação involuntária para usuários de drogas moradores de rua. A medida regulamenta uma lei sancionada em junho pelo presidente Jair Bolsonaro e foi publicada apenas uma semana depois de 2 homens terem sido mortos a facadas por um morador de rua na Zona Sul. De acordo com o decreto, a internação pode ser de 2 tipos: voluntária, com a vontade do morador de rua, ou involuntária, que é contra a vontade, a pedido de um familiar responsável legal, servidor público da área de saúde ou assistência social. O norte e o nordeste do Brasil são as regiões com mais crimes de homicídios registrados. O levantamento foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 18 das 20 cidades mais violentas do país estão nas regiões Norte e Nordeste. A pesquisa do IPEA contabiliza apenas municípios com pelo menos 100 mil habitantes. A cidade mais violenta do país em 2017 foi Maracanaú, no Ceará, com 145 homicídios para cada 100 mil habitantes. Já a capital do estado, Fortaleza, foi a cidade que teve o maior número absoluto de homicídios em 2017, com 2.145 mortes.
superando até mesmo as cidades mais populosas do país. O Rio de Janeiro, que tem mais que o dobro de habitantes de Fortaleza, teve 1.850 assassinatos. Segundo o IPEA, as cidades mais violentas, em geral, têm números piores no acesso à educação, desenvolvimento infantil e mercado de trabalho. O levantamento apontou ainda que o estado de São Paulo tem 14 das 20 cidades menos violentas. Jaú, no interior de São Paulo, teve a menor taxa de homicídios, 2,7 para cada 100 mil habitantes. Um novo tipo de doença de Chagas preocupa mais do que os outros. Os especialistas dizem que não é para ninguém se desesperar, mas não faz mal tomar alguns cuidados extras. Há 19 anos, Dona Joanice convive com a doença de Chagas. São quase 2 décadas de um tratamento rigoroso e muita dor. Era dor de rolar no banheiro. As pessoas vinham me visitar, às vezes não me via, porque eu estava no banheiro deitada com a barriga no chão. Aí fui para o HC, chegando lá, eles achou que eu tinha um cisto no esôfago e procura de um lado, procura de outro. Até chegar lá foi muito difícil. Emagreci muito, tinha 80 quilos, pesei 37 quilos. Foi muito difícil para mim. Ela contraiu a doença quando morava na Bahia, foi picada por um barbeiro. O inseto se alimenta de sangue e, quando pica uma pessoa, deposita na corrente sanguínea um protozoário que causa a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Em geral, o problema atinge o coração do paciente, mas um tipo raro da doença ataca o esôfago. Foi o que aconteceu com a Dona Joanice. Num caso como o dela, apenas 8 pessoas sobrevivem a cada 100 infectados. E a senhora disse o que para o médico? Que eu ia ser uma das 8, e fui. Essa forma tradicional de contaminação pela picada do barbeiro já não é a mais comum no Brasil. No ano passado, foram registrados 369 casos da doença e 70% das pessoas foram infectadas pela alimentação. Aquela forma clássica de transmissão, com o barbeiro picando a pessoa e transmitindo ativamente a doença para a pessoa, isso praticamente hoje em dia não existe mais. O que nós temos hoje é principalmente a transmissão oral. A contaminação acontece principalmente pela cana-de-açúcar e o açaí, quando consumidos sem cozimento. 91% dos casos registrados foram na região norte. Na Grande São Paulo foram encontrados 135 insetos de barbeiro da espécie Panstrogilo megistus. Não é caso para alarme. O que a gente quer é que a população entenda que esse problema existe, que esses insetos estão por aí, e o que a gente incentiva as pessoas é que uma vez encontrando algum inseto na residência, se ela desconfiar que é barbeiro, coleta esse animal, leva para a unidade básica de saúde mais próxima, para a unidade de vigilância mais próxima, ou mesmo aqui para o CCZ, para que esse animal possa ser identificado e também para, uma vez sendo barbeiro, verificar se ele está contaminado com o micróbio da doença de Chagas. Não é caso para alarme. A doença de Chagas tem cura e deve ser diagnosticada o quanto antes para que o tratamento tenha sucesso. Alguns dos sintomas são febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza, inchaço no rosto e nas pernas. Na fase crônica, problemas cardíacos e digestivos. A Joanice carrega várias sequelas e tem que fazer exames a cada 3 anos. Diz que o amor pelas filhas é que deu forças para suportar o tratamento. Tinha uma de 1 ano, tinha outra de 4 anos e uma de 6. E elas eram motivo para a senhora continuar? Motivo, com certeza. Chegava os domingos, assim, meu marido ia para o hospital, que ele ia todo dia. Mas os domingos era um dia especial. Elas mandavam aqueles desenhinhos para mim. Aí, nossa, eu chorava, para mim ali tinha acabado. Mas no outro dia eu já tinha força para esperar o próximo domingo, né? E veja a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede controle nas leis sobre posse de armas. Os detalhes em instantes. Até já. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos acirrou os ânimos nas bolsas mundiais. Em Wall Street, as quedas, principalmente nas ações do setor financeiro de tecnologia, foram perto de 4%. No Brasil, a queda foi generalizada. A Ibovespa despencou 2,51%, afetado principalmente pelas ações da Vale e da Petrobras. Já o dólar subiu 1,68%, cotado a R$ 3,95. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, cogita nomear um oficial da aeronáutica para a direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em entrevista a uma rádio paulista, Pontes também confirmou que o sistema de monitoramento vai ser alterado.
Na última sexta-feira, Ricardo Galvão foi avisado da exoneração depois da repercussão dos dados do desmatamento divulgados pelo Instituto. Marcos Pontes disse que o nome do novo diretor do INPE vai ser divulgado ainda neste início de semana. Mais 2 pessoas morreram hoje vítimas dos ataques que atingiram os Estados Unidos no fim de semana. E o presidente Donald Trump descreveu os tiroteios em massa no Texas e em Ohio como um crime contra toda a humanidade. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Em um pronunciamento na Casa Branca, Donald Trump disse que nos Estados Unidos não há lugar para ódio, intolerância e supremacia branca. Ele sugeriu a adoção de alguns controles na lei que garante a posse de armas e disse que os legisladores devem se certificar de que as pessoas consideradas um risco à segurança pública não tenham acesso a elas. Trump falou ainda ter ordenado novas leis para garantir que os assassinos em massa sejam rapidamente executados. 22 pessoas foram mortas em um supermercado em El Paso, no Texas, na manhã de sábado. Outras 9 foram mortas 13 horas depois em um bairro de Dayton, em Ohio. Ao menos 19 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um acidente de trânsito no Cairo. Um carro que estava na contramão e em grande velocidade bateu em 3 veículos e provocou uma grande explosão. Muitas sofreram queimaduras. 3.000 pessoas morreram em acidentes rodoviários ou ferroviários no Egito em 2018. Ativistas de Hong Kong ocuparam estações de metrô e bloquearam a passagem de carros em ruas e estradas. A greve teve como objetivo mostrar à China que ainda existe apoio popular aos protestos. As manifestações começaram por causa de um projeto de lei que permitia extradições para a China continental e agora adotam exigências mais amplas. O governo acusa os participantes de tentarem derrubar a ex-colônia britânica. O exército sírio retomou as operações militares na região de Idlib 4 dias após o anúncio de uma trégua. O governo de Bashar al-Assad tinha anunciado um cessar-fogo na região, controlada pelo grupo extremista Hayat Tahrir al-Sham, um ex-braço da Al-Qaeda. A decisão foi baseada no acordo de 2018 entre Rússia e Turquia para criar uma zona desmilitarizada em Idlib. Mas no fim de semana, o grupo terrorista disse que não vai deixar a região que fica no norte do país. O governo da Índia propôs ao parlamento a revogação do status especial dado à região da Caxemira, que garante mais autonomia administrativa. O Paquistão reagiu à proposta, qualificou como ilegal o projeto de lei e disse que fará tudo ao seu alcance para impedir a medida. A Caxemira é uma região no norte da Índia que é disputada com o governo paquistanês. Os dois países já tiveram 3 guerras desde 1947 por causa do território. Um adolescente de 17 anos foi preso por supostamente ter jogado um menino de 6 anos do 10º andar da Tate Modern, o Museu Nacional de Arte Moderna de Londres. A criança foi encontrada no telhado do 5º andar do prédio e está em estado crítico, mas estável. O suspeito é investigado por tentativa de assassinato. O local chegou a ser evacuado por medida de segurança, mas o público já foi autorizado a retomar as visitas. De cada 10 brasileiros, 7 fizeram pelo menos uma doação no ano passado. É o reforço que muitas entidades assistenciais precisam para dar conta de um trabalho que não tem fim. Mas o brasileiro não tem o costume de doar para pesquisas científicas. Uma descoberta de laboratório pode evitar muitos problemas que um dia precisarão de assistencialismo. Oswaldo Cruz erradicou a varíola e a febre amarela. Carlos Chagas descobriu a doença que leva o seu nome. E Vital Brasil foi o primeiro a produzir um soro contra o veneno de cobras. E não foi só isso. O Brasil tem histórias de sucesso para contar nesse aspecto. Por exemplo, a questão da Zika, quando houve aquela epidemia de Zika, tá certo? Que foi um problema de saúde pública. Quer dizer, o CNPq participou, o MCTIC participou, se formou como se fosse uma força-tarefa e se conseguiu produzir os resultados que a sociedade precisava. E precisa mais. Mas existe um problema: a falta de recursos.
Em 2010, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia era de 10 bilhões de reais. Hoje, são apenas 2 bilhões. Muitos cientistas vão embora do Brasil. Para alguns que ficam, a alternativa é tirar dinheiro do próprio bolso. Tudo é feito por nós que pagamos, nós que bancamos, o estatístico eu que pago, tudo. Investir em pesquisa faz uma diferença imensa no crescimento de um país. O maior exemplo é a Coreia do Sul, que proporcionalmente tem o maior gasto no mundo. Nos últimos 10 anos, sua economia cresceu 35%. No mesmo período, a riqueza do Brasil aumentou apenas 12,5%. A ciência é fundamental, a pesquisa científica, fundamental para nós termos mais saúde, meio ambiente, pesquisas espaciais, a produção de energia, a produção de novos fármacos, novos alimentos. Então, sem a pesquisa, você não consegue desenvolver todos esses conhecimentos que são importantes para as pessoas melhorarem a sua vida. Quando faltam recursos públicos, a alternativa é contar com doações. Estão caindo, mas continuam ajudando muito. Que o brasileiro é solidário, todo mundo sabe. Graças a ele, muitas instituições assistenciais conseguem contribuir para a melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas. Só no ano passado, 70% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação financeira. A maioria consegue contribuir com até R$100 por mês. E é bom saber que, ao preencher o formulário da declaração completa do imposto de renda e informar uma doação a um fundo governamental, como o de crianças e adolescentes, o contribuinte está ajudando alguém e tendo um desconto no imposto. Você já fez alguma doação para instituições assistenciais? Sim. Quais? Já doei para a ACD e para o GRAAC. Em dinheiro, não. Algumas em voluntariado, em eventos, mas em dinheiro não. Bastante. A gente não é daqui de São Paulo, nós somos de Campinas, a gente já ajudou algumas instituições lá, normalmente ligadas à saúde. No caso da pesquisa científica, a situação é complicada. As empresas podem investir em inovação e pagar menos imposto. Mas para a pessoa física, uma lei aprovada este ano não permitiu que o cidadão leve alguma vantagem financeira ao apoiar um projeto. Fica difícil se entender num país que, em pouco mais de 30 anos, editou 350 mil leis sobre impostos. A maioria foi revogada, mas sempre fica confusão. Você já fez alguma doação para pesquisa? Não, nunca fiz doação para pesquisa. Não. Por quê? Exatamente por conta de toda essa burocracia e das normas tributárias que são muito complexas. A pessoa física, para tirar uma parte do seu patrimônio e deslocar esse patrimônio, essa parte deste patrimônio, para um projeto de ciência, pesquisa, ele tem que justificar, ele fica submetido a uma série de perguntas, de questionamentos e uma série de normas jurídicas que ele acaba desistindo. Algumas instituições que são referência para a América Latina contam com pesos pesados na luta pela assistência social. A ACD, por exemplo, precisa de 70 milhões de reais este ano. Nós temos batido o orçamento previsto, estamos trabalhando com afinco para bater o de 2019 também. Às vezes nós não batemos o orçamento em uma área, em uma atividade, acabamos conseguindo compensar com outra, mas tem sido um grande esforço aí de mobilização de todos para a gente conseguir atingir essas metas. Com esses recursos, a entidade ganha folga para fazer exatamente o que as pessoas com deficiência esperam: inovação. Um dos projetos da ACD, que conta com o financiamento do BNDES, está quase pronto. Então, nesse projeto, a intenção é o desenvolvimento de uma endoprótese personalizada para o paciente e a preços mais acessíveis, do que as similares que a gente tem hoje no mercado. No GRAAC, que trata crianças com câncer e recebe 80% dos pacientes do SUS de todo o país, está sendo feita uma pesquisa que é uma das mais esperadas no mundo inteiro. Para encontrar mecanismos de controle do câncer, a segunda maior causa de doença do mundo, com mais de 9 milhões de vítimas no ano passado. A gente já tem vários achados que hoje são utilizados para determinar, para fechar o prognóstico desses pacientes, qual é a orientação terapêutica que tem que ser dada, se aquele paciente vai mal ou não, se ele precisa de uma terapia intensificada.
Tudo isso a gente só chegou nesse ponto porque se fez muita pesquisa. O maior volume de doações às pesquisas poderia acelerar esse processo. Até porque, atualmente, um medicamento demora 25 anos para ser liberado formalmente. Bem diferente do tempo de Carlos Chagas, Oswaldo Cruz e Vital Brasil. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.